Esse vídeo ele foi gravado durante esse último curso que o Dr. Isaac Góes Duran participou lá no México, que foi ministrado durante essa pandemia. Logo no comecinho ali, quando chegou no México o coronavírus, tinha um curso marcado, eles mantiveram o curso, assim como a gente fez, o Instituto Paramagnético, né, tinha a pós-graduação marcada, foi feita a pós-graduação, e aí depois a gente não conseguiu mais ministrar os cursos por orientação do Ministério da Saúde. Então, o Dr. Isaac Góes Duran também lá ministrou esse último curso, e ele comentou no final, na despedida, vocês vão ver que ele está super emocionado, e quando ele foi se despedir dos biomagnetistas, ele deixou um recado muito claro. E aí agora, eu gostaria de compartilhar isso com vocês e a gente conversar um pouquinho sobre o fato. Não ha habido um solo médico em todo o mundo que se atreve a dizer que o coronavírus é curável. E aqui se los dijeron. Y otra cosa que no han dicho ni las autoridades ni nadie es que la reproducción del virus y la transmisión también se puede hacer por los baños a donde vamos a orinar. Porque el coronavirus está en la uretra y se transmite por la orina. Y eso no lo han tomado en cuenta. Bom, então o Dr. Isaac Góes Duran, no princípio, ele disse que neste curso foram faladas algumas coisas que nenhum médico se atreve a falar. E nenhuma instituição se atreveu a falar, né? Que o coronavírus, sim, a doença, né, do coronavírus, sim, é curável. E aqui, no curso, foi dito que é curável. E também, o que não se anuncia é a questão da transmissão pela urina, pelos banheiros públicos, pelo banheiro no geral, né? Porque, como o vírus está na uretra, então é muito fácil que na hora de urinar, essas cepas fiquem, né, na região do banheiro e a pessoa possa se recontaminar. Então, isso que ele está colocando aqui. Solamente a saliva, pero la orina es una de las principales causas de transmisión. E ele diz que a urina é uma das principais causas de transmissão. Quero comunicar la última reflexión que yo hago, porque es una partícula que viene desde el Sol por millones de kilómetros atravesando el espacio y llega a la Tierra, y al atravesar la atmósfera nos da luminosidad y nos da temperatura. Bom, e ele diz ainda que antes de terminar o curso, ele quer compartilhar a última reflexão. E aí eu vou bem despacito, porque é algo que importa muito para o nosso tratamento. E ele vai falar sobre o milagre da vida. Né? Ele fala que uma partícula pequenininha do Sol, um fóton, sai de lá, atravessa a atmosfera, nos dá luminosidade, faz com que esse planeta seja disponível para a vida e que isso, para o ser humano, é muito importante. E aí ele vai dar continuidade. Pero si pega en el agua, produce atracos. Y si pega en los vegetales, produce fotossíntese. Então ele fala que quando essa partícula bate na água, esse fóton bate na água, ele produz alguma coisa que eu não sei dizer agora, mas depois eu coloco ali embaixo para vocês. É como se estimulasse as algas a produzir a oxigenação. E se vai nos vegetais, estimula a fotossíntese. E se pega no humano, produz proteínas. E se esse fóton bate no ser humano, estimula o corpo, então, a produzir as proteínas. Porque essa partícula que não tem inteligência desenvolve toda essa virtude. E como que essa partícula que a ciência diz que não tem inteligência,
desenvolve todas essas virtudes? Porque o electrón também, que não tem inteligência, desenvolve a eletricidade. E por que o elétron, que também dizem que não tem inteligência, desenvolve e toda a eletricidade, né? Chega aí a produzir a eletricidade. Produz fotões e produz movimento e produz todo. Produz movimento, produz tudo nesse mundo. E por que nossa mente e nossa capacidade técnica não pode controlar o vírus? E então, se tudo isso na vida é tão maravilhoso, por que é que a nossa mente, a nossa capacidade não pode controlar um vírus? Por quê? ¿Por quê? Porque hemos seguido um método que está equivocado. Porque a gente seguiu um método equivocado, confundido. Que não ha podido desenhar algum método que seja efetivo contra as enfermidades. Porque ainda não foi possível desenhar um método eficaz contra as enfermidades. O magnético lo consigue de forma espontânea. E o par biomagnético consegue sim isso de forma espontânea. Não se necessita doses massivas ou doses prolongadas. E não precisamos de doses massivas e nem doses prolongadas desse par biomagnético. No mesmo ato de poner os imanes, curamos. Isso é uma palavra que a mim me reprocha. E no mesmo ato da gente colocar os ímãs, a gente cura. E aqui, daqui para frente, aqui vem a parte mais importante para os biomagnetistas, como mensagem dada de maneira muito emocionada por esse grande ser, descobridor do par biomagnético, pessoa que desenvolveu a técnica do biomagnetismo médico e também deixou dentro do biomagnetismo médico a possibilidade da utilização da bioenergética e da telebioenergética para o atendimento à distância. Então, vamos prestar bem atenção, porque ele está bem emocionado daqui para frente e aí a gente vai traduzindo aos pouquinhos. Tanto os familiares como os médicos. Não digas curar, pero curamos. Bom, e aí ele terminou falando que o par biomagnético cura. E que esta é uma palavra que tantos familiares, né, os filhos, a dona Helena, o Davi, o Moisés, o Isaac, as duas filhas, que são os familiares aí do Dr. Góes próximos, né, que falam para ele: não fala essa palavra. Essa palavra é muito danada, porque quando a gente fala que cura, a gente assume uma responsabilidade muito grande. E também porque os médicos não gostam, né, de ouvir que algo cura. Então, cria um impasse aí, e isso ele fala que apesar disso tudo, é a maior verdade, que sim cura. Então, eu vou voltar para vocês ouvirem de novo esse pedacinho. Que a palavra, né, reprova tanto os familiares como os médicos. Não diga curar. Porém, curamos. Médico é aquele que cura. E vocês entraram neste curso como Homo sapiens. E van como médicos. E aí ele diz: e vocês entraram nesse curso como Homo sapiens e estão saindo como médicos. Claro que não lo diga, por favor. Claro, não digam isso por aí, por favor. Porque os médicos são muito zelosos. Porque os médicos são muito zelosos. Vocês vão ser um médico. Quando veem que têm 5 pacientes esperando consulta, e quando eles enxergarem que você tem 5 pacientes esperando consulta e ele não tem nenhum, então ele vai ficar muito danado com você. Então é melhor a gente não falar que cura.
Porém, não tenham medo. Nunca farão mal se vocês colocam ímãs. Somente vão curar pacientes. E que sejam felizes. Curem e sejam felizes. Bom, então, como foi dito aqui, esse não é um tema para a gente divulgar. Isso foi ministrado durante um curso e deve ser mantido dentro dessa retórica de biomagnetistas. Eu sou muito prática, mas também tenho as minhas cautelas terapêuticas, né? A minha reserva terapêutica. Também, como fisioterapeuta, que já sou da área da saúde, também não vou sair dizendo que curo qualquer coisa, ou curo tudo, não pode. Porque, como o doutor Isaac diz, os médicos são sensíveis a isso, os laboratórios são sensíveis a isso, e a gente tem que ter juízo. Então, por que eu resolvi conversar com vocês sobre esse vídeo? Porque ele está disponível no Facebook aberto para todo mundo. E eu penso que é uma falta de ética a gente compartilhar isso assim. Isso deve ser mantido, guardado para os biomagnetistas. Porque senão é como se a gente estivesse entregando o ouro ao bandido. Porque quando a gente fala que cura, então a gente já assume a responsabilidade de algo que nós não temos na mão. Pela legislação. Então, é necessário que a gente tenha essa cautela terapêutica. Então, por favor, mantenham esse vídeo aqui para o grupo de biomagnetistas, tá? Um abraço.